Fala meus amigos, aqui quem fala é Aleph. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a minha opinião com relação a ferramentas multifuncionais, tá? Por que que a minha ferramenta de EDC é um multitool baseado em um alicate, né? No caso desse tipo aqui, né? Um multifuncional, um multitool, mas baseado aí, tendo aí como ferramenta principal o seu alicate. E não um canivete suíço, por exemplo, né, como o Victorinox ou qualquer outro canivete suíço que seja somente aí tem a sua função principal a lâmina do canivete, né? No meu caso não, no meu caso realmente a função principal é o alicate e eu tenho algumas razões para isso. Óbvio que eu utilizo também bastante outras ferramentas, como por exemplo aqui, chave Phillips, por exemplo, tá? Tanto é que, como vocês podem ver aqui, por exemplo, o meu kit EDC que eu monto nessa bainha, uma bainha simples de um multitool da Náutica, no caso, o Bulldog, ela é baseada aí e é todo montado em cima, no caso, a partir de um multitool, tá? Ela é pensada para isso e ela é feita literalmente para isso. Ela é montada a partir de um multitool. Aqui eu tenho caneta, eu tenho papel, tenho bastante arame, tenho pilhas reservas, tenho uma lanterna simples, tenho um LED reserva para ela, tenho uma chave para fazer manutenção no multitool, tenho um jogo de bits, tenho um alfinete de segurança grande, tenho cordinha de duas cores aqui, branco e preto, e tenho um isqueiro, tá? Isso aí já é bastante coisa. Fora isso, tenho aqui também principalmente o meu multitool, o Bulldog da Náutica. Como vocês podem ver, ele é bem maior do que o multitool normal. Ele possui 18 centímetros de tamanho total, esse aqui. E esse aqui é um tamanho padrão desses multitools da grande maioria, 16 centímetros de tamanho total aberto. Além disso, a cabeça do alicate vocês podem ver que a do Bulldog é bem mais resistente, bem maior e me proporciona aí uma pegada muito melhor. Tanto é que eu fiz um vídeo anterior aí, onde eu corto prego com esse carinha aqui. Antes de fazer o vídeo eu cortei 2 pregos para testar e ele cortou super bem. E aí eu resolvi fazer o vídeo e durante o vídeo, como vocês podem observar aí, eu cortei 3 pregos com ele, tá? Ele possui esse espacinho aqui, que isso aqui não é só para desencapar fio. Se você vê nos multitools, por exemplo, da Lederman, ele tem uma setinha indicando que essa parte final aqui da lâmina de corte do alicate serve para cortar literalmente materiais mais duros, mais resistentes. Então eu resolvi testar e realmente é verdade, com essa parte normal aqui da lâmina do alicate eu não consigo cortar prego, porém com essa parte final aqui eu consigo e eu mostrei isso em vídeo. Mas basicamente o vídeo de hoje é para falar que eu sempre vou preferir e sempre procuro montar o meu EDC me baseando aí, tendo como ferramenta principal um multifuncional, um multitool que seja baseado aí principalmente no alicate e não somente um canivete suíço, como por exemplo um Huntsman, um Sparta, um Tinker, um Super Tinker. Estou falando aqui alguns tipos de exemplares de canivetes do tipo suíço, né, do tipo da Victorinox, que são os principais aí, os mais queridinhos de todos. São extremamente úteis, resistentes, duram aí para a vida toda se você souber utilizar ele para o que ele serve realmente, para o que ele foi feito. Porém, eles não possuem alicate, com exceção do Swiss Champ e outros aí, mas que são bem mais caros e tem um alicate bem delicado que serve muito mais como uma pinça do que como um alicate propriamente. Você consegue fazer algumas coisas com ele como alicate, porém não se compara a um alicate como esse ou um alicate como esse, que são realmente ferramentas já dedicadas e baseadas no alicate, tá bom? Então eu sempre vou preferir essas ferramentas porque elas me proporcionam muitas utilidades, como por exemplo uma ferramenta como essa aqui, ela pode sim ser bem híbrida, né? Talvez essa seja a minha ferramenta mais híbrida, que vai funcionar tanto em ambiente urbano quanto em ambiente de campo outdoor. Por exemplo, possui uma lâmina serrilhada, coisa que o Bulldog não possui. Isso aqui, por exemplo, em rodeio, só citando um exemplo, né? Para quem
vai lidar com rodeio, para quem é peão de rodeio, é obrigatório ter uma lâmina serrilhada. É proibido eles possuírem aí, estar com eles, em posse deles, um canivete com a lâmina totalmente lisa. Por quê? Porque numa situação onde eles precisam cortar a corda para se desvencilhar do animal, a lâmina serrilhada vai proporcionar que você, com uma única passada, você consiga aí cortar a corda. Com uma única passada você corta ela, pum, cortou de uma vez, coisa que a lâmina lisa não vai fazer. Você vai precisar passar algumas vezes para poder cortar a corda, e isso vai machucar o animal, vai estressar o animal e pode machucar inclusive o usuário, né? O peão que está em cima do animal. E isso você tem que imaginar que o animal está ali correndo, pulando, e isso pode machucar e pode até ocasionar um acidente muito sério. Então, para ele se desvencilhar rápido, ele precisa ter uma lâmina serrilhada. E aqui, nesse multitool, eu tenho aqui para um ambiente no dia a dia, eu quero cortar alguma coisa mais rápido, passou, corta. Como eu já mostrei aqui, possui chave Phillips, possui abridor de caixa, possui uma serra para madeira que corta super bem, ela é bem afiada essa serra, bem pontiaguda, lâmina lisa normal, chave de fenda grande com lima e lixa, abridor de garrafa, abridor de latas, chave de fenda pequena, enfim. E a função principal, o alicate. E por que eu não abro mão do alicate? Porque o alicate me proporciona vários tipos de trabalhos que eu posso fazer com ele, além, é claro, disso aqui, ó, que eu posso literalmente pegar aqui e fazer esse tipo de serviço aqui. Isso aqui, sem a utilização de um alicate, você não vai conseguir, tá? Olha só. Com o alicate você consegue. Já desvencilhei. Olha o tamanho disso aqui. Sem o alicate você não vai conseguir. Somente utilizando as mãos aí você não consegue. Se você tem somente o canivete suíço, por exemplo, você não vai conseguir fazer isso porque ele não tem chave de boca, ele não tem a ferramenta alicate. Então a ferramenta alicate para mim se torna realmente indispensável no meu dia a dia. Utilizo bastante ela e acabou se tornando aí para mim, para o meu uso, a principal ferramenta, tá? Além do que, para pegar coisas sujas, para pegar coisas que eu não quero pôr a minha mão ali, com o alicate você facilmente vai conseguir pegar, tá? É um alicate mais parrudo como esse, eu consigo facilmente fazer esse tipo de trabalho aqui. Ele pega super bem porque os dentes dele aqui, como vocês podem ver, são bem pronunciados e bem fortes, então ele pega super bem. Ele tem essa ergonomia com um cabo um pouco abaloado aqui, como vocês podem ver, então ele dá uma pega super boa. Sem dúvidas é o meu melhor multitool nesse sentido aqui de alicate, de ferramenta como alicate, tá? E além que ele tem uma precisão muito boa aqui na mordida dele, ao contrário do que alguns pensam, alguns que não possuem acham que não é, mas ele tem sim uma pega muito boa. E esse daqui também, ele tem uma precisão tão boa que ele serve inclusive como pinça, esse aqui. De tão boa que é a precisão dele, ele pega coisas muito finas e muito delicadas por conta desse bico fino aqui, e que é bem ajustado aqui, muito bem feito nesse sentido, tá? Então eu não abro mão desse tipo de ferramenta. Com ela eu posso, eu preciso aqui desparafusar isso. Com o canivete suíço você vai conseguir, porque normalmente eles possuem chaves de fenda, chaves Phillips, porém não possui a principal função, que é o alicate. Aqui, ó, vocês podem ver, encaixa super bem. Eu já tenho vários vídeos utilizando essa chavinha aqui para tirar vários tipos de parafusos, e outras chaves para tirar parafusos do tipo fenda, como esse aqui, enfim. Então são ferramentas que, na minha humilde opinião, são indispensáveis. Se você tem somente o acesso aí, você utiliza com você somente o canivete suíço, tem algumas vantagens, óbvio. Por exemplo, o peso. O canivete suíço ele vai ser mais leve do que esses aqui. Tanto esse quanto esse são bem pesadinhos, eles pesam quase 300 gramas. 280 e poucas gramas, no caso esse aqui, ele é bem pesadinho. Parece um chumbinho nas mãos. Mas esse é o motivo de eu ter como preferência aí os multifuncionais baseados aí em alicates, tá? É a minha preferência, é o que eu utilizo. Deixa eu só me desvencilhar, por exemplo, desse aqui. Olha só, pega super bem, apesar dele ter, como vocês podem ver,
os dentes dele aqui da cabeça do alicate são pequenos, mas ele prende super bem. Agora imagine esse aqui, que tem dentes bem mais potentes aqui e grandes, né? Então ele vai, olha só, encaixa super bem, pega super bem, e é a principal ferramenta aí, juntamente com os bits, né? Com as chaves de fenda, chaves Phillips, chaves Torx. Olha só, com o alicate eu consigo fazer isso, coisa que se eu tivesse somente um canivete suíço eu não conseguiria fazer. Olha o quão profundo ele tá aqui, e então isso não seria fácil. Você tirar com a mão você não consegue, né? Aqui, ó, com a mão aqui, ó, já chegou no meu limite, já não consigo apertar mais. Porém, com o alicate multifunção, você consegue fazer esse tipo de trabalho sem escorregar, tendo aí segurança, e consegue literalmente fazer o uso total do alicate. Então, meus amigos, é basicamente isso. A minha opção sempre vai ser por portar no meu EDC alicate multifunção, ao invés de somente canivetes suíços, tá? Do tipo suíço, que é baseado em um canivete, tendo como ferramenta principal a sua lâmina. No caso aqui, a ferramenta principal é o alicate. Eles são baseados aí em alicate, como normalmente são os Leathermans, por exemplo, tá? É um pouco mais pesado, porém me dá uma gama de possibilidade muito maior, e depois que você fica utilizando, você literalmente se acostuma com eles, tá certo, meus amigos? Então esse é o vídeo de hoje, só explicando aí a minha motivação e por que eu prefiro aí os multifuncionais baseados aí em alicates e não em lâminas de canivetes, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo rápido, simples. Fiquem todos com Deus. Deixe o seu like, deixe aí o seu comentário para você se comunicar comigo, e inscreva-se no canal caso não for inscrito, tá certo? Fiquem todos com Deus, forte abraço e até a próxima. E para finalizar, tem que ter uma moto fazendo barulhão aí. Tchau.